posso falar, por exemplo, não importa o quanto a história seja triste, jamais empreste o seu cartão. Ou seu nome. Alguém quer falar? Tem uma coisa? Então um negócio que todo mundo já sabe. Eu não tenho uma macumba. Se você começar a ficar gripado, toma um jardim com açafrão, mel e limão, um gripel sara, muito bom. Tem algo? Nada, Kainan? Nem a não mandar os prints da sua conversa com o seu irmão? Da sua prima? Aprendeu isso esse final de semana, não? Ah, valeu. Se você for fazer uma trilha, já sai de casa com o tênis, tá bom? Gente, ela tá falando isso porque ela sempre deixa pra terminar de arrumar dentro do carro, ou seja, calçar um tênis ou alguma coisa assim. E isso aconteceu uma vez que a gente estava indo pra uma trilha, ela saiu de casa descalço pra calçar o tênis dentro do carro. Chegou lá, Chapada dos Veadeiros, ela lembrou que não tinha levado o tênis. Aí foi de chinelo mesmo. Alguém? Ser paciente, ainda mais quando você trabalha com o público. Tem um versículo na Bíblia que depois que falaram ele pra mim, minha vida foi totalmente transformada. Que vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se tem alguém aqui que ainda não sabe disso, agora você está sabendo, cara, isso transformou minha vida totalmente. Achei que a gente foi não espiritual, né, galera? Nossa, você acabou com a gente, Bíblia. Então tá aqui, ó, gente. Eu pensei que estava com fé em vocês. Ele trouxe um tanto de chocolate. Mas caso vocês forem dando uma participação durante a nossa palestra, você liga lá. Fique à vontade, tá? Que aí vai estar, aqui a gente vai premiar as participações. Vocês levantam a mão e que a gente vai estar levando o microfone até vocês. Quando eu falo sobre o que todo jovem precisa saber, eu não estou me colocando aqui num patamar de superioridade. No sentido de, eu sei tudo que todo jovem precisa saber, ou eu coloco em prática tudo que todo jovem precisa saber. Mas nós estamos todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no barco de tentar melhorar cada dia, evoluir, errar menos. Hoje eu já estou com 30 anos, então estou jovem um pouquinho mais tempo do que alguns. Então existem coisas que eu olho e falo, eu queria muito saber disso aos 15, ou aos 20, ou aos 25. Se eu soubesse disso naquela época, para mim seria mais leve, ou eu erraria menos, ou eu não entraria em caminhos que talvez eu tenha entrado. Então hoje eu vou falar com vocês aqui. E aí, quem quiser participar em qualquer momento, tá livre, né? O que todo jovem precisa saber? Primeiramente, sobre si mesmo. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Jovem geralmente tem um senso de urgência. Meu Deus, como que eu não tenho minha carteira de motorista ainda? E uma moto? E como que eu ainda estou solteiro? Ou como que eu ainda não tenho uma profissão, não escolhi ainda a profissão que eu quero seguir? Ou estou fazendo a faculdade, mas já comecei, vou ter que entrar e eu tenho que resolver minha vida de uma vez. Você não precisa estar com a vida resolvida. A gente tem aquela ideia, né, quando a gente é adolescente ou jovem, que quando a gente tiver 25, a nossa vida vai estar toda resolvida. Ou com 30. Lê do engano. A nossa vida nunca vai estar 100% resolvida. A gente vai estar sempre resolvendo. Com 18 já quer sair da casa dos pais, quer morar sozinho, quer ter tudo resolvido, quer ter a vida nas mãos. A gente não precisa ter tudo resolvido agora. A vida ela é feita de processos. Cada evolução ela é um processo. Às vezes a gente tem, aqui sobre a primeira pergunta, né? Às vezes a gente tem muita pressa. Outra coisa, não precisamos ter pressa, porque a pressa é a inimiga onde está, é a inimiga da perfeição. Então, às vezes a gente deixa de viver uma vida com perfeição por conta da pressa, e a pressa não nos deixa crescer.
decide, a gente põe o pé onde precisar colocar, não joga para viver hoje. A gente pode viver amanhã, não pode amanhã também. Não precisa viver tudo hoje, né? Agora você merece. Né? A gente tem um senso de urgência de querer estar tudo pronto de uma vez e nunca vai estar tudo pronto. Não existe estabilidade. A gente fala, eu quero estar estável. Um dia que eu tiver um emprego, uma casa para morar e um carro, e não está estável. Não existe estabilidade. Porque a vida ela é de altos e baixos. Na hora que você está tudo estável, aparece outra coisa para você resolver. Sempre vai ser assim. Então, quando você está com esse senso de querer ter tudo resolvido e tem uma impressão falsa de que a vida ela é totalmente o quê? Que a vida ela é toda resolvida de uma vez, a gente vai estar sempre se sentindo atrasado. Sempre se sentindo, meu Deus, eu já tenho 20 e não está tudo resolvido. Aí depois, meu Deus, eu já tenho 25 e não está tudo resolvido. Meu Deus, eu já tenho 30 e não está. Hoje meu pai está com 51, está tudo resolvido? Ainda está em processo. Ainda é um passo de cada vez. Dê valor aos pequenos passos. É sobre evolução. Não é sobre estar com tudo resolvido. Outra coisa que você precisa saber sobre si mesmo. Você pode mudar de ideia. Nem tudo que você quer hoje, você precisa querer para sempre. A mesma profissão, o mesmo curso, o mesmo estilo. Ah, eu falei que eu gostava disso. Ah, mas agora eu falei, agora não dá para voltar atrás. Claro que dá. Você poderia falar assim, quando eu fizer 20 anos eu vou sair da casa dos meus pais, que eu não vou ficar morando aqui. E quando chegar nos 20, você pode ter mudado de ideia. E quer voltar, você pode querer voltar. Eu já voltei uma época, voltei e saí de novo. Dá um microfone pra ele, por favor. Você tem 51 anos, só que não está resolvido. Eu pensei que quando vocês criaram seus filhos, estava tudo. Aí você vê, ó, tem filho. Que não tá, porque a sua vida ainda continua acontecendo. Hoje as filhas dele estão tudo adulta, só que a vida dele continua acontecendo. Ainda tem projetos pessoais, ainda tem algo a evoluir, a crescer, tanto financeiramente, mentalmente, profissionalmente. Sonhar, né? Quando você para de sonhar, você começa a morrer. O homem, quando ele parou de sonhar, ser humano, quando ele para de sonhar, ele começa a morrer. A morte dele começa nesse sentido. Eu estou sonhando ainda, tem muita coisa pela frente, né? Exato. A gente pode ser flexível. Flexibilidade. Pensa num bambu. O bambu é aquele que enverga, mas não quebra. Né? Que você riu por quê? O Natal da quinta série, imaturidade demais. Eu sei o que você pensou. Mas o bambu ele enverga, mas ele não quebra. A gente, para não se quebrar diante das situações, a gente pode mudar de ideia, a gente pode recalcular a rota para ter flexibilidade. Nós não somos quem a gente era. Quem aqui se considera igualzinho quem era 5 anos atrás? Eu estou do mesmo jeito que eu era 15 anos atrás, 5 anos atrás. Eu gosto das mesmas coisas, ando exatamente com todas as mesmas pessoas, penso do mesmo jeito. A gente muda. Então, está tudo bem mudar de ideia, está tudo bem estar aberto a mudanças, abrir mão do orgulho. Se eu falei que era isso, agora eu percebi que eu estou errado, mas não, agora já falei, senão alguém vai perceber que eu estava errado. E a gente percebe que estava errado às vezes no meio do caminho. E está tudo bem a gente falar, olha, eu achei que estava certo naquela hora, eu pensava assim, mas porque em algum momento da minha vida eu já bati o pé numa coisa que eu sabia que eu estava errada, só para não admitir. Alguém aqui já? Alguma vez? Ou eu estou sozinha nisso? Às vezes a gente percebe que está errado ali, mas para o outro não perceber. Falhas técnicas, voltou. Mas para o outro não perceber que eu vi que eu estava errado, eu continuo ali. E isso é terrível, porque quem perde é só a gente. É só a gente que perde. Então, seja numa discussão com um namorado, namorada, ou com os pais, ou qualquer coisa da vida, percebeu que está errado, pode mudar de ideia, pode voltar atrás. Mas tem coisa assim, você chega na casa de alguém com fome, a pessoa fala assim, tá pra vem comer. Não, agora não. Você está com fome, com vergonha. Quando você pensa que a pessoa existe mais um pouco, você fala assim, nossa, eu falei que não queria agora. E às vezes você fala, você não quer não. E a pessoa pensa que você não quer não de verdade.
cá, pensei melhor. Ou então, olha, eu comecei aqui nesse emprego, mas eu pensei que eu ia me adaptar, não me adaptei, sinto muito. A gente pode mudar de ideia. Outra coisa que todo jovem precisa saber sobre si mesmo: o que você sente importa. Seja medo, seja insegurança, seja até raiva. Porque muitas vezes, quando se é adolescente e chega assim em casa falando que está muito preocupado, está estressado, uma frase que se escuta é: você está estressado com o quê? Se você tivesse um problema que eu tenho, aí eu queria ver se estressado. Está estressado porque só estuda? Não que eu tenha escutado isso, jamais, graças a Deus. Mas é porque quando fala assim, parece que a pessoa já liga a mim. Mas no geral os jovens escutam que, se eu fosse ficar triste cada coisa que me acontece, se eu fosse ficar irritado cada coisa que me acontece, você tem motivo não. Aí você faz tudo o que fazer. Se tiver um problema de verdade, aí eu vou te dar um motivo para você chorar, vou te dar um motivo para você ficar preocupado. Não, o que você sente importa. Você precisa se validar, para a gente não precisar da validação do outro. Porque às vezes, quando o outro não valida o que a gente se sente fraco. Porque é como se eu não pudesse sentir, já que ninguém está falando que eu posso sentir, então eu estou errado de estar sentindo isso aqui. Os seus sentimentos importam. Outra coisa, você não é só uma fase ruim que você viveu. Cada um de nós já passou por fase ruim. Fase de pessoa estressada, fase que mexeu com algo errado, fase de que deu muito trabalho. Mas a vida não se resume a essa fase. A vida não se resume àquela fase ruim que você estava mudando de emprego sem parar, ou fase ruim de algo que fizeram contra você, né? A nossa vida, ela é mutativa o tempo inteiro. Tudo muda, a gente muda e a vida muda. Tudo passa, a parte boa passa e a parte ruim passa também, né? Eu lembrei de uma coisa aqui na primeira pergunta, que isso é um conselho que daria para os jovens. É uma coisa que você sabe que acho que os outros precisariam saber. Tipo assim, uma coisa que eu falo. Coloca o microfone mais assim, por favor. Escutem os mais velhos. Teve um certo tipo, eu tava na casa da minha avó, né? Lembrei agora. Eu tava balançando uma rede, eu era bem pequeno, sabe? Eu acho que tinha uns 7 anos. Balançando na rede, meu pai falou assim: cuidado que se você balançar mais forte, você vai bater a nuca. Vai bater a nuca? Aí eu, como um jovem, né, insistente, falei: não vai acontecer isso não. Ele fechou a boca, eu bati a nuca num pilar que tinha na casa da minha avó. Aí, resumi, fim da história, deu 4 pontos. Bem quietinho, graças a Deus. Então, assim, escutem os mais velhos, que é importante. Isso aí é ótimo, isso aqui. É porque às vezes a gente, né, você quer um docinho direitinho ou um batom? Esse aí mesmo, tô com 2 na mão. Leite líquido. Às vezes a gente olha pro conselho do outro e fala assim: você não sabe, você viveu outra época. Você não sabe o que está acontecendo, você nem estava lá. É claro que isso não vai acontecer comigo. Mas às vezes a gente tem que entender que os mais velhos já passaram por onde a gente está passando. Ou eles estão de fora vendo algo que a gente não está vendo. Quem aqui já teve alguma situação que a mãe falou assim: esse seu amigo aí não presta não, esse seu amigo é falso. E você: mãe, para, eu sei, ele é realmente verdade. E quando é velho ali na frente, o amigo se mostrou exatamente o que a mãe estava falando. Porque às vezes é um olhar de fora, é um olhar de quem já passou por aquele momento ali. E é bizarro você pensar, se olhar para o seu pai com 50 anos e pensar: cara, ele já foi adolescente também. Isso que eu estou vendo, essas inseguranças, isso que primeira vez em cada coisa, ele também já viveu, ele também já passou por esse caminho. Ele não teve sempre, ele não nasceu com a barbinha branca. Ele nasceu criança, nem barba tinha. Então nasceu e foi passando pelos mesmos processos. Então algumas coisas, é lógico que algumas situações não são iguais. Mas a gente precisa ouvir, analisar, não joga fora de cara. Pelo menos ouve, pensa
pensa naquilo e aí você decide qual ação vai tomar depois. Mais ou menos igual o futebol. Por que o futebol tem um técnico? Durante o jogo, cada jogador está se preocupando com a sua jogada, com o seu jogo. Mas o técnico está olhando até o outro time, como é que alguém joga. Um jogador se destaca do outro lado, às vezes ele tem que tirar alguém do jogo, substituir e colocar outro, pela característica que o jogo está jogando. Ele vai percebendo tudo por fora. E quem está jogando, às vezes, está só percebendo a sua jogada. Então, esse olhar do técnico é importante. O dia que o técnico não dá, por exemplo, no futebol, o time fica perdido. Né? Porque o olhar de quem está de fora, a experiência de quem está observando tudo, é muito importante. Exato, e aí caberia talvez um pensamento do jogador que, ao ser direcionado pelo técnico, você nem estava lá, você não viu o jeito que eu estava com a bola ali, você não estava sentindo a pressão que eu estava sentindo. Ou então, eu sei que ia dar certo, na hora que eu chutasse assim, você ia ver que ia dar certo. E na verdade, o técnico estava com uma visão ampla, né, com a visão de fora. A sua história pode ser mudada, você não é só uma fase ruim, a gente não precisa se apegar a isso. Algumas pessoas escutam, você não presta, você não dá trabalho, e às vezes você olha para a sua vida e você acha que sim. Tem razão mesmo. Já que eu não presto, então agora eu não vou prestar. Já que eu dou trabalho, então agora que eu vou dar mesmo. Não, a sua imagem pode ser mudada. Se hoje você não é alguém que é admirado, você pode ser. Se hoje você é alguém que tecnicamente dá trabalho, você não precisa dar para sempre. Né? A nossa história muda. Eu tenho um primo maravilhoso, que por um tempo na vida, tem eternidade, gente, por um tempo na vida ele era visto como um menino que dava trabalho. Ele mexia com torcida organizada, marcava de bater os outros aí. Era uma coisa assim, de bem, dava trabalho, fugia do lugar do pai para a casa da mãe, da casa da mãe para a casa da avó, da casa da mãe para cá. Hoje, ele é admirado onde ele passa. Ele era do time ele era da torcida organizada do Vila. Ele era da torcida organizada do Vila. Hoje ele é barbeiro oficial, já foi de dentro do Goiás. E agora do Flamengo. Hoje agora ele está morando lá no Rio de Janeiro, foi contratado para ir para lá, para cortar cabelo dos jogadores de futebol do Flamengo. E um cara que era o quê? Um menino que brigava por causa de time. A história dele foi mudada, porque ele se permitiu mudar. Não se resumiu aquilo. Passa. Uma pessoa que não é admirada hoje pode ser admirada amanhã. Uma pessoa que está dando trabalho hoje pode ser uma pessoa que está ajudando amanhã, que é vista como maravilhosa. E até, não estou falando só vista pelos outros, não. Estou falando vista por você mesmo. Que é o mais importante, é você olhar para si e se admirar de quem você é. E gostar, falar, nossa, desculpa o palavreado, mas nossa, eu sou foda mesmo. Nossa, eu sou o cara, né? Reescreva a sua história. Uma coisa que todo jovem precisa saber sobre si também, sobre o seu valor. Nós temos um valor gigante perante Deus. Perante Deus a gente vale tudo, a gente vale a vida do filho dele. Perante os nossos pais, a maioria dos pais, né? A gente vale muito. Você não precisa fazer nada para você ter valor para o seu pai. Você nasceu, quando meu filho tem muito valor, estou disposto a morrer por isso aqui. Porém, é todo mundo na vida que é Deus? É todo mundo na vida que você vai topar de frente, que é seu pai e sua mãe? Então, não é o mesmo valor que você tem para seu pai e para sua mãe que você vai ter num ambiente de trabalho. Ali você tem que provar. Ali você tem que construir o seu valor. Ali você não vai ser valorizado só por quem você é, mas sim pelo resultado que você traz. Então não vá para alguns lugares esperando ser valorizado pelo nada. Nossa, mas eu já estou fazendo o mínimo. Parabéns, joinha. Ninguém vai te valorizar pelo mínimo. Nas suas amizades. Se você for um amigo totalmente ruim, que só dá perdido, que só dá péssimos, só dá trabalho para seus amigos, você vai ser valorizado como um amigo bom? Não. Se você tem uma namorada ou um namorado, que você é um péssimo namorado, vive grosseria, trai, mente, você vai ser valorizado como um bom ou uma boa namorada? É claro que não. O nosso valor em alguns lugares ele precisa ser construído. A gente precisa construir
valor. E não esperar que só me valorizem porque eu existo. Isso aí é só Deus e os nossos pais. Nos outros lugares a gente tem. E aí, a partir disso, de fazer valer o nosso valor, é a gente reconhecer e não aceitar menos que a gente merece. Tanto em ambiente de trabalho, quanto em namoro. Porque também não adianta a gente falar, não vou esperar nada, não vou aceitar nada do além do que eu mereço, se a gente não merecer nada, né? Então, alguns lugares a gente tem que fazer por merecer. A gente tem que entregar o nosso melhor ali. Amar a si mesmo é um processo. Você nunca vai chegar pronto. Agora eu me amo. Agora eu cheguei no meu amor próprio. Não, ele é um meio. Ele é um processo. Você está sempre se amando. Investindo em você em cursos, em aprendizado, se cuidando, igual meu pai falou aqui no início. Tomando remédio, tem a gente da nossa idade, tem criança. E a mãe tem que insistir para tomar remédio de gripe. Por favor, meu filho de 25 anos, toma seu remedinho. Não, por favor. A gente tem que se cuidar, isso é amor próprio. É amor próprio a gente investir na nossa profissão, a gente cuidar do nosso dinheiro, a gente cuidar da nossa saúde. É um processo. E outra coisa aqui, ó, muito importante, meu Deus, sobre você mesmo. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro do mundo. Ninguém te deve nada. Os jovens, eles estão... A gente jovem, falando dos jovens como se não fosse. Mas a gente jovem, a gente tem uma mania de achar que as pessoas nos devem algo, nos devem reconhecimento, nos deve fazer algo para mim. Nossa, eu fui lá e ninguém nem me reconheceu. Ninguém te deve nada, amiga. Ninguém tem que fazer algo por você. Nem seus pais. Se você tem mais de 18 anos, nem seus pais te devem mais nada. Porque a obrigação é estudo, casa, comida, saúde, vestimenta, até você se tornar adulto. Daí pra frente a gente tem que reconhecer que algumas coisas são favor, são um bônus. Ninguém te deve nada. Nossa, mas foi meu aniversário, meus amigos não me deram nem parabéns. Fala pra eles, ó, meu aniversário hoje, vamos fazer alguma coisa? Facilite, ninguém te deve nada. Exato. Nossa, eu não fui em tal lugar, ninguém nem notou minha falta, ninguém nem me ligou. Ninguém te deve nada. Eu com 30 anos aqui, tô querendo comprar um carro, meu pai não emprestou o nome dele para eu financiar meu carro. Ninguém te deve nada. Tudo que veio depois que a gente é adulto, depois que a gente eu tô falando depois que a gente é adulto, por quê? Porque não existe uma idade certa para falar, a partir dessa idade, ontem eu era adolescente, agora eu fiz essa idade, eu sou adulto. O adultecer é um processo. Todos os dias a gente é um pouquinho mais adulto, um pouquinho menos criança ali, né? Menos adolescente. Então é um processo. Então, ninguém te deve nada. Tudo que vem depois disso é algo para você ter gratidão. E não algo para você, meu Deus, cheguei nessa casa, não tem comida pronta. Cheguei aqui, ninguém arrumou meu quarto para mim. Nossa, e ninguém fez isso para mim. É lógico que a vida com reciprocidade é maravilhoso. Amizade com reciprocidade, eu te convido, você me convida, eu te ligo, você me liga. Eu faço para você, você faz por mim. Mas não é uma obrigação. A gente não tem que tratar as coisas que vêm dos outros como se não está fazendo mais que a sua obrigação. Então, além desse ponto também de que você não é o centro do mundo, é que não é tudo sobre você. Quando você chega aqui, e por exemplo, hoje tinha um monte de café da manhã ali. E se alguém, não aconteceu isso, mas se acontecesse, por exemplo, assim, gente, não tem um ovo mexido, eu não como massas de manhã, eu só como ovos. O mundo não gira ao seu redor. O mundo funciona no coletivo. Nossa, gente, só tem leite ali. Eu sou intolerante à lactose. Como que ninguém pensou em mim? O mundo não gira ao seu redor, o mundo funciona no coletivo. Então, não espere que nada no coletivo funcione para você. Nossa, eu estou trabalhando naquela empresa, mas eu detesto acordar cedo. O mundo não gira ao seu redor.
chega, nosso fulano estava estranho hoje, você viu? Certeza que é por causa de mim. O mundo não gira ao seu redor. Nosso fulano não foi na igreja agora, será que ele está chateado comigo? Parou de me ligar, será que talvez a pessoa está passando pelos problemas dela? Quem aqui já afastou dos amigos quando está com problemas em si mesmo, na sua própria vida? Eu já. Nossa, eu estou tão estressada que não quero falar com ninguém. Nossa, eu não estou com saco para a festa, eu só não vou responder. Já sei que alguém está me ligando para me chamar para alguma coisa, eu não estou bem. Então, não vou atender não, para não ter que explicar, para não ter que... Aí a outra pessoa não está me atendendo. Cara, eu não vou ser mais amiga dela, porque ela não me valoriza, porque ela não... Cara, não é sobre você. Às vezes a outra pessoa não te atendeu, não te deu moral, não te deu confiança, não foi do jeito que ela costuma ser. Não é porque você fez alguma coisa, mas é algo sobre ela. Então é muito importante a gente ter sempre em mente. Meu Deus, o mundo não é... Eu não sou o centro do mundo, o mundo não gira ao meu redor. E o último ponto aqui que você precisa saber sobre você é que você pode ter muitas versões de si mesmo até encontrar quem você realmente é. Você pode experimentar vários estilos, várias profissões, vários gostos musicais, vários tudo, até você descobrir quem você é. E é natural, vocês já perceberam que quando vira adolescente parece que a gente sai mudando tudo? A gente quer mudar diferente, cabelo diferente do que nossos pais cortavam, a gente quer roupas diferentes daquela que a gente quer mudar. E talvez um pouco disso continue em você, mas você vai mudando até ser quem você realmente é. Nossa, mas eu passei por umas 7 versões minhas até chegar nessa de hoje. Já fui extremamente básica, já fui, nossa, com cabelo rosa com 945. Eu fui básica assim, Rafaela. Teve um dia que eu fui sim. Já fui, talvez quando eu era criança, já fui uma época assim, tão estudiosa que eu não fazia outra coisa. Minha mãe lembra dela falar, mas vai fazer outra coisa, faz uma coisa. Eu fazendo 5 cursos ao mesmo tempo. Muito assim, só estudando. Já teve época que eu não queria nem saber de ler, só estava vivendo na vida louca. Oi? Ano sabático. Então cada época é uma época, a gente transita até encontrar a gente. E vai falar que eu não sou nenhuma dessas versões? Não, eu sou um pouquinho de cada. A gente vai mudando e vai pegando um pouquinho daquela experiência, saltando, pegando, soltando, até chegar a um equilíbrio. O equilíbrio é a chave. Sobre essa questão de tudo que vocês precisam saber sobre si mesmo, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu só vou um negócio. Eu sou o verso desse mesmo. A gente, até falei sobre isso essa semana na reunião nossa de casais. A gente desenvolve vários papéis no dia a dia, né? Em um papel eu sou pai, em outro eu sou marido, em outro eu sou filho, em outro eu sou pastor, em outro eu sou funcionário da empresa. Cada papel que eu exerço experimenta uma certa versão de mim, né? O mesmo carinho que eu dou para minha esposa é diferente do carinho que eu dou para as minhas filhas, que é diferente da forma que eu trato os irmãos da igreja, que é diferente da forma que eu trato minha mãe. A gente exerce vários papéis, não é que eu deixe ser eu, mas às vezes na escola eu tenho uma versão minha na escola. Há um ambiente que eu sou sorridente, que eu sou alegre, mas depende do outro ambiente que eu cheguei, eu já estou no meu cantinho. Por exemplo, aqui agora, várias pessoas que estão de caladinho hoje talvez sejam bem extrovertidas em um outro ambiente, né? Você tem um lugar onde você conta piada, você ri, você é alegre, você é extrovertido, você faz brincadeiras, mas o ambiente faz você apresentar uma outra versão sua, que não é uma falsidade. Às vezes a gente é multifacetado, né? Em vários ambientes você muda a forma de uma versão nova sua naquele ambiente. Perfeita essa colocação, porque muitas vezes a gente tem um jeito de ser e a gente acha assim que para eu ser autêntico eu sou eu mesmo, eu não sigo regras. Então eu vou ser vestido do jeito que eu quero ser vestido em qualquer lugar, porque eu sou eu mesmo, eu não vou mudar por causa de ninguém. E na verdade você não está deixando de ser você mesmo se você não se comporta do jeito que você comporta em outro lugar, num ambiente que pede mais seriedade, ou se você não consegue se abrir com todo mundo, você não está sendo menos você mesmo, ou se em algum ambiente exige de você vestir de uma forma diferente do que você veste no dia a dia, você não está sendo menos você mesmo.
Né? Ou então, lá eu escuto esse tipo de música, nesse ambiente aqui, não é algo que convém. Então eu vou fazer o quê? Estou sendo muito menos eu mesmo? Não. Você está sendo uma das suas partes. Agora vai falou, nós somos multifacetados. O que significa isso? Nós temos muitas faces. Então, para cada ambiente, você mostra uma face sua. Isso não vai ser duas caras, não vai ser falso. Isso é ser humano. Isso é ser gente. E agora a gente vai passar para a parte de tudo que o jovem precisa saber sobre sentimentos e saúde mental. Primeiro ponto. Sentir tristeza não é fraqueza. A tristeza é importante. É na tristeza que a gente reflete. Na alegria você só vive, você só vai, só faz. A tristeza te leva a refletir. Te leva a refletir que aquele lugar não faz mais sentido para você, ou que aquilo que você está fazendo não gosta, ou você não quer mais andar nessas pessoas, ou algo te feriu. Por que isso me feriu? Porque eu não gosto desse tipo de atitude. É na tristeza que a gente reflete. Inclusive tem um versículo bíblico que fala que é melhor estar no ambiente de luto do que numa festa. É melhor estar no ambiente de luto do que numa festa. Por quê? Porque ele traz reflexão. Quando você vai no ambiente de luto, sempre é o quê? Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Essa pessoa tem mais ou menos a minha idade. Ou então, nossa, a vida acaba, a vida passa rápido. Te leva a refletir. E é só refletindo que a gente melhora. Então a tristeza, não fuja da tristeza. Não tente ficar feliz a todo custo. O tempo inteiro feliz, o tempo inteiro feliz. Tem uma música que eu não lembro quem canta a versão original, mas quem canta uma das versões é o missionário Jorge Mateus. Que aí ele fala que é aquela música Desejo que você tenha que amar. Eu esqueci o nome da parte que eu queria citar aqui. Mas fala assim que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Rir é muito bom, estar feliz é muito bom, mas a pessoa que está sempre feliz, sempre sorrindo, que ela não tem outras emoções, isso não é saudável. Isso não, está longe de saúde emocional mental. Todo excesso esconde uma falta. A gente pode ser super feliz, mas tem momentos de tristeza. Normal. Né? Sentir raiva não é errado ou pecado. A gente pode sentir raiva. Você pode sentir qualquer sentimento. Você só não pode ser dominado por ele. Eu posso sentir muita raiva. Eu só não posso chegar aqui, chutar essa mesa e virar. Raiva. Aí você falou que não é raiva. É errado sentir raiva, então eu vou expressar minha raiva. Vou chegar em casa, pai, me deixa. E bate a porta. Não pode atropelar alguém. Nem xingar alguém no trânsito. A buzina pode ser apenas só um alerta, só um bip. Opa, olha eu aqui. Você está me vendo aqui? Pronto, porque a forma como você expressa sua raiva tem que ser racional. Nós somos seres racionais. Se a gente for guiado pelas emoções, o que difere a gente de um cachorro? Se você for uma pessoa que só é ligada pelas suas emoções, você é diferente de um cachorro de quê? Que quando está feliz, nos pelos, Rafael. Não dá para levar a sério. Mas quando tá. Porque o cachorro, quando está feliz, né? Balança a bundinha. Quando está triste, quando está nervoso, morde. Quando está triste, vai pro cantinho e chora. Se a gente for só levado pelas nossas emoções, a gente não é diferente dos animais. Nós somos racionais. Então eu posso sentir. Eu não preciso evitar sentir. Mas eu tenho que aprender a expressar. Eu tenho que ser eu que domino as minhas emoções. Na Bíblia tem um cara nos discípulos de Jesus, Pedro, estressado, nervoso. E aqui eu não estou falando que a gente não tem motivo para ficar nervoso. Pedro era estressadinho. Os caras vêm prender Jesus. Aí ele pegou e falou assim: o quê? Você vai prender Jesus? Dá-me aqui uma facada na orelha. E arrancou a orelha do cara que estava prendendo Jesus. Super justificável. Não, opa, peraí. Estou te defendendo, Jesus. Qual é? Olha que eu cortei a orelha desse soldado porque ele veio te prender.
Eu esqueci o que ele falou. O que ele falou para Pedro? Cuidado. Aquele que fere com ferro, confessa será ferido. Exatamente. O que fere com ferro será ferido. Ou seja, quando você age de raiva com alguém, aquela sua reação vai voltar contra você. Volta pior. Às vezes você joga um vento, vem uma tempestade. Vem consequências. Entendeu? Falando de uma maneira assim bem esdrúxula, mas às vezes você está num trânsito, você estressa, grita, buzina, xinga. Outra pessoa vem e fala: o que, meu amigo? Eu tenho uma coisa aqui. É isso que você quer? Ou pelo amor de Deus, moço. Não era com você não, é porque eu ficava ali que eu estava falando. Entendeu? Às vezes vem isso. Às vezes vem, por exemplo, quando é um adolescente que mora com os pais, fala: pai, eu te odeio, eu nunca mais eu quero estar. É mesmo, filho? Está de castigo por 50 meses. Não vai sair. E aí, então assim, vem consequências contra você. E aí você às vezes está estressado e fala: o quê? Eu te odeio, camarada. E Maria, dá tempo pra você. Porque empurrou sua namorada no momento de raiva. Tudo ali vem consequências. Então, não haja impulsivamente motivado pelos seus sentimentos. Nem pela raiva. Na verdade, não haja impulsivamente por nenhum sentimento. Nem pela felicidade. Porque quando você está muito feliz, você promete coisas que você não vai cumprir. Você marca rolê que você não vai. Então, não marque rolê no fim de outro rolê. Você está muito feliz. E aí você fala: gente, vamos fazer isso toda semana? Você não quer, você não vai. Você não vai. Quando você está muito triste, você fala: nunca mais eu vou fazer tal coisa. Você vai sim. Amanhã você está fazendo de novo. Quando você está com muita raiva, você fala: eu não gosto mais de você, não me liga mais. E amanhã está olhando para o celular toda hora que ele vibra. Claro, de novo, fulano me ligou. Não haja em nenhuma do ápice das suas emoções. As nossas emoções são como o mar. Não haja no mar revolto. Haja quando ele está calmo, quando as ondas estão mais calmas. Procurar ajuda psicológica é um sinal de coragem, não de loucura. Tem muita gente que às vezes fala: o quê? A mãe fala: vamos fazer terapia. Eu não sou louco. Sabe? Ou então, não, eu não. Ou então fica inferiorizando os amigos. Tá fazendo terapia, que é isso? Não sei o que. Fraquinho. Gente, isso não é. Tu coloca como saúde mental como se fosse uma coisa que inferioriza outra pessoa. Vai lá tomar seu remédio. Não, isso aqui usa Gardenal. Isso aqui, tá medicada ou não tá medicado? Gente, a gente vive num mundo que 90% tem alguma condição psicológica. Ou ansiedade, ou uma depressão, ou uma baixa autoestima, ou qualquer outro ponto. Quando você inferioriza o outro, além de estar atrapalhando ele, está atrapalhando você. Porque você, de tanto inferiorizar os outros, você não vai querer pedir ajuda, porque você falou tanto mal dos outros que pede ajuda. Então, nossa, eu vou fazer isso agora? Deus me livre. Não é. O que vão pensar de mim? Não. Você que procura ajuda psicológica, você não é louco, você é corajoso. Você não é fraco. Exige muita força olhar para aquilo que tem um problema. Olhar para a sua dor exige força. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Você pode pedir ajuda com amigos, com pastores, com psicólogos, com alguém que pode te ajudar. Você não precisa carregar tudo que você carrega sozinho. Outro ponto aqui sobre sentimentos e saúde mental. Esse ponto aqui vai casar um pouco com o que a gente já falou. Que é, apesar de poder te ajudar, ninguém tem essa obrigação. A obrigação de cuidar de si é 100% sua. Então, se a gente tem que se cuidar. Quem aqui se considera uma pessoa ansiosa? Quem aqui se considera uma pessoa ansiosa? O mundo para nossa ansiedade? Alguém para de falar que amanhã precisa falar uma coisa séria com você porque você é ansioso? Não.
Seu patrão vai te dar estabilidade no serviço? Fala assim, não, olha, fica tranquilo, aqui você tem estabilidade, você nunca vai ser mandado embora. Porque você é ansioso. Então não precisa ficar com medo. Não. Na escola, o professor fala, não, olha, você é ansioso na hora da prova, tá tudo bem, pode consultar o seu caderno. Não vai. Nunca. Na hora do Enem, eles vão deixar você fazer a prova de novo, porque você foi tão ansioso que você esqueceu tudo que você tinha estudado na hora? Não vai. O mundo não para aquilo que a gente sente. Né? Então, é a gente que tem que se cuidar. O mundo vai continuar rodando, ele vai continuar acontecendo. As empresas, os estudos, a escola, a faculdade, o relacionamento. Não é, por mais que a gente precise ter responsabilidade afetiva dentro dos relacionamentos, mas muitas vezes você tem uma discussão com o seu namorado, namorada, ou marido, mulher, o que for, e às vezes vocês não resolvem no mesmo dia. E aí, para quem é ansioso, isso é uma dica. Sério? E aí você fica, meu Deus, olha aqui, olha para o lado, pensa a pessoa dormiu feliz, você sem dormir, você está desesperado, meu Deus, como a pessoa consegue dormir em paz, enquanto eu estou aqui pilhada de tanta ansiedade. Gente, a nossa ansiedade tem que ser trabalhada por nós, porque o mundo não vai parar. Os nossos amigos vão agir como eles sempre agem. É a gente que tem que cuidar da gente. Então a gente não pode chegar em todo lugar e querer que a situação ali inteira mude, porque você sabe como é que é, eu sou ansioso. Eu estou falando para vocês, eu não estou falando mal de quem é ansioso, eu sou ansiosa. Eu, por muito tempo, eu fui tão ansiosa, de roer minha unha até no topo, de quando eu passava por uma situação de estresse, eu desmaiava. Uma situação era muito estressante, ou era uma discussão, ou era alguma coisa no emprego, eu desmaiava. Quantas vezes meu pai vai precisar de me chamar em algum lugar só para me carregar e me levar para outro lugar de tanta ansiedade. Ansiedade, de dar crise de ansiedade. Ah, vocês podem. Tá vendo, gente? Tanto que crescer é difícil. Quando a gente é criança, a gente não precisa falar nada no microfone para ganhar doce. É só existir. Esse amor meu. Então, a gente precisa cuidar da gente pela gente mesma. Nada na minha vida parou para minha ansiedade melhorar. Nada. Continuei trabalhando do mesmo jeito. Desmaiava no trabalho, precisava não ir porque eu estou morrendo de ansiedade. O patrão não vai entender. Ele não entende, ele não vai. Não. Ah, porque eu desmaiei aqui na escola, não sei por quê. Não. A maioria das pessoas, na verdade, quando não elas estão sentindo, elas vão achar que é frescura. Elas vão achar que você está querendo fugir da situação, vão achar que você está querendo teatro, tipo assim, não vou brigar agora não, agora a gente vai. É isso. Já vai ter crise de novo, gente. Não vou falar nada com ela. É assim que o mundo, infelizmente, eu não estou falando aqui achando que é certo, não. Estou falando que é o que é. Não estou falando assim, gente, é certo ser assim. Não. Então, a obrigação de cuidar da gente, emocionalmente, é nossa. Porque quem sofre na hora que a ansiedade bate, é só a gente. Um ou outro sofre por um pouco, por ver, mas quem sofre de verdade, quem sente de verdade, é a gente. Quem sente o caos que é estar na própria cabeça, é a gente. Quem sente angústia quando está acontecendo alguma coisa, medo e vontade de nem viver, é a gente. Por mais que você tente falar, o outro vai saber só o que você fala, não o que você sente. O que você sente de verdade é só você que sente. Então quem tem que cuidar disso é você. Outro ponto aqui, o último desse tempo, ninguém tem nada a ver com seus problemas. Você está com problema em casa? Não desconta nas pessoas. Não chega nos lugares emburrado ou tratando mal as pessoas. Então, não fala comigo não, gente, estou passando tanta coisa, nossa. Vem falar comigo agora. Não, gente, isso é por responsabilidade dos outros pelo que você está passando. Todo mundo aqui tem problema. Se eu vou passar o microfone assim, não tem problema. Tem. Ou é os pais que estão brigando em casa, ou é porque você está com um problema financeiro, ou é problema com seus filhos, quem já é pai, ou com o ex.
ou com amigos que não estão falando comigo mais, ou então, nossa, aconteceu isso, um trauma que eu tenho, eu não consigo, uma doença, isso, aquilo, todo mundo tem um problema. Estou com crise de autoestima, nossa, estou pensando que vou ser mandado embora, não sei o que vou trabalhar, ou então estou me sentindo estagnado na vida, todo mundo tem um problema. Se a gente fosse descontar nossos problemas com os outros, a gente nem vivia junto. Então, você pode falar, olha, muito bem, tal, tudo bem você ficar mais na sua, mas não desconte o outro. Não culpe o outro. Assim, o que eu acho é que a gente não deve carregar o problema do nosso... Por exemplo, a gente está trabalhando e sofre alguns problemas no trabalho e acaba carregando para casa. Eu acho que se você passar um dia estressante no trabalho e depois descarregar em casa, é errado, porque a casa é um lugar de descanso e uma comunhão com a família. É o momento que você tem ali com a sua família ali de descansar, você pega. Aí você chega do trabalho estressado e você vai descontando ou na sua esposa ou esposa, ou no seu irmão, no cachorro. Isso acontecia bastante em casa, agora hoje está bem mais tranquilo. Em questão tipo, tive um dia estressante hoje, então quer dizer que eu vou chegar em casa hoje ao sol. Eu tive um dia estressante hoje, então decidi que todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter, é desse jeito mesmo. Tipo, então, chegar em casa é um lugar de descanso. Se você está estressado, você fica de boa lá, escuta uma música ou vai fazer qualquer outra coisa e não atrapalha o outro, no caso, né? Tá de boa, né? Vamos dois, Matheus. Isso que o Matheus falou é excelente. Não levar o problema de um lugar para o outro. Apesar de ser o ideal, é o ideal. Muitas vezes a gente não consegue porque nós somos o mesmo. É a mesma pessoa que está lá no trabalho, é a mesma pessoa que está aqui em casa, é a mesma coisa de falar, nossa, porque meu pai está com uma doença terminal ali, não vou levar isso para o trabalho não. Cara, você está lá, sua cabeça só está pensando nisso. Saiu de casa, brigou com a esposa, ou com o marido, ou com o irmão, você vai para o trabalho, você só vai pensar nisso. Sua namorada está ameaçando terminar com você. Você só vai pensar nisso. Aqui entra a questão que eu falei agora, sobre não agir de acordo com o que você sente. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Eu estou extremamente frustrada no trabalho. Tive um dia estressante, meu chefe que brigou comigo, um cliente cuspiu no chão e falou que eu era um lixo. Eu vou chegar em casa, eu posso conversar sobre isso. Eu posso escutar uma música. Eu tenho que saber, eu tenho que me acalmar. Para algumas pessoas, o que acalma é tomar um banho, ficar no banheiro livre do memes. Ou para outra pessoa, o que acalma é ouvir música. Para outra pessoa, o que acalma é ligar para uma amiga. Para outra pessoa, o que acalma é ficar em silêncio. Cada pessoa tem um jeito de se acalmar. A gente diz, outra pessoa tem que pegar, colocar uma fotinha do patrão no travesseiro e bater. Estou brincando nisso não. Isso não. Mas pode bater no travesseiro sem a foto de ninguém. Mas cada pessoa tem que entender o que me acalma. Onde que eu vou ajudar, eu vou trabalhar a minha emoção para eu não descontar em alguém. Porque é muito difícil, assim, seria o ideal se a gente conseguisse deixar o problema de um lugar lá naquele lugar. Mas na grande maioria das vezes a gente não consegue. Se a sua família, ou a pessoa que você mora, o irmão, é alguém que tem abertura para você conversar sobre, excelente, chega em casa e conversa. Hoje não tive um dia bom, nossa, eu estou tão estressada, hoje aconteceu isso, aconteceu isso, porque a fala cura. Quando você fala que sentiu, que passou, que parece que depois que você acabou de falar, parece que eu estou um pouco mais calma. Né? Então, isso é importante. Alguém tem algum ponto a pontuar sobre sentimentos e saúde mental? Próximo. O que todo jovem precisa saber sobre o corpo e a autoimagem? Primeiro, o corpo é seu. O corpo é seu quer dizer sobre. Eu quero falar sobre não existir errado ou certo de padrão. Então,
Então, não é só eu tenho que ser extremamente magra ou extremamente forte ou... Não, você tem que ser saudável. O corpo é seu e tem que ser o que faz sentido para você. Nem tudo que faz sentido para você faz sentido para todo mundo. Tem gente que se sente bem naquele corpo e você é o seu corpo. Você não precisa se dominar pela visão do outro. O seu corpo não é para servir ninguém além de você. No sentido de eu vou fazer isso porque o fulano, vou vestir assim porque só o fulano que gosta, então. E cuidado com a superexposição. A superexposição, a gente vive num mundo de internet. Isso aqui vai para muitos rapazes. A superexposição do nosso corpo torna o nosso corpo público. E isso passa uma mensagem. Não estou falando que é proibido, lógico que não. Mas estou falando que isso passa uma mensagem. E cabe a você pensar o quê? Qual mensagem eu quero passar? Para quem? Para quem está vendo. Para quem está vendo aquilo ali. Né? Sobre a questão. Essa mensagem vai em qualquer lugar que eu chegar. Exatamente. Essa mensagem é importante. A gente não tem noção do alcance que as redes sociais têm. Ah, não, mas a minha rede social é privada e eu só tenho 15 seguidores. Ou só posto isso com os melhores amigos. As pessoas printam. As pessoas assistem enquanto estão uma com as outras. Olha aqui. Ah, mas eu só mandei para uma pessoa. As pessoas mostram para as outras. Então a gente tem que tomar cuidado com a superexposição. Com certeza, se você puxar na sua mente, você já ficou sabendo algo de alguma pessoa que ela nem imagina, que você nem conhece ela. Alguém já te falou assim, tá vendo aquele fulano? Ele é primo de ciclano, que é filho do ciclano. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele postou? Não, vou te mostrar agora. Olha aqui. A internet tem um alcance que a gente não tem noção do alcance. Vai longe. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a mensagem que a gente passa ali. E eu vou abordar isso mais à frente um pouquinho. Cuide do seu corpo com carinho e não por punição. Não cuide do seu corpo de, meu Deus, ai, eu tanto que eu comi, agora eu vou treinar. Não, você vai treinar porque você está cuidando dele, porque você ama o seu corpo. É o seu corpo que proporciona você a abraçar alguém, a andar, a jogar futebol, a dançar, a pular, a ir numa trilha se você gostar, a fazer o que você quiser. A ter vida, a trocar uns amassos. É o seu corpo que te proporciona tudo. Então, se o seu corpo estiver ruim, se você não estiver se sentindo bem, nada que antes você fosse, o seu corpo está ali. Por mais que a gente não é um corpo, a gente é uma consciência que tem um corpo, mas você não anda em sua consciência. Não, hoje eu vou deixar o corpo em casa, hoje eu vou sair em sua consciência. Não vai. Onde você vai, seu corpo está. Então, é importante se sentir bem, porque é onde você vai estar o tempo inteiro. Então, é importante se cuidar. Sua aparência importa. Eita, Glória! Por que eu estou falando aparência importa? Eu não estou falando de, porque você é feio ou você é bonito, mas a gente precisa cuidar do que a gente aparenta. Julgar pela aparência é errado? Acredito que sim. Você julga pela aparência alguém? Ninguém. Se vier dois caras na moto te passando devagarzinho perto de você, você sente o quê? Corre. Então você julgou pela aparência. Todo mundo julga pela aparência. Se você for dentro do banco e tiver duas. Se a gente chegar dentro do banco, você precisa de uma informação. E tem ali do lado uma moça com um terninho. E ali do outro lado tem uma moça com uma bermudinha jeans curta e alcinha. Em qual das duas você chega pensando que ela trabalha naquele banco? A de terninho. Então a gente julga pela aparência. Se você chega aqui na igreja e você fala, cara, eu preciso falar com o pastor. E tem um cara de regata sentado bem ali, e ali do outro lado tem um cara com uma camisa social. Qual deles você chega pensando que tem a possibilidade maior de ser o pastor? O de camisa social. Todos nós julgamos pela aparência. A gente não julga falando que a pessoa é ruim.
necessariamente. Mas julgar que a aparência diz algo, diz. Antigamente eu lembro muita história, tinha aqueles caras fazendeiros que chegavam na concessionária, todo sujo, com o dinheiro de comprar um carro no bolso, o cara maltratava ele. E ele falou assim, não, eu quero comprar um carro e estou com o dinheiro no bolso. Hoje, se o cara chegar de bermuda, chinelo, uma camisa rasgadinha, uma coisinha, com o dinheiro no bolso para comprar um carro, eles nem te vendem, eles ligam para a polícia. O cara chega lá e liga para a polícia, esse cara desse jeito aqui está com dinheiro para comprar um carro desse cara. A polícia vai lá na concessionária para saber a origem do dinheiro. Procedência do dinheiro. A nossa imagem, ela, assim, é horrível. Eu já fui julgada pela aparência, acredito que quase todo mundo aqui já foi. Julgado ou pela aparência estética ou pela aparência de como estava vestido em algum ambiente. É horrível. Mas a gente não faz as regras do jogo. A gente só joga. Então, lembra quando eu falei sobre a mensagem que passa? Passa uma mensagem. Do jeito que você vai vestido numa entrevista de emprego, passa uma mensagem. E que é algo muito importante. A gente não vai numa entrevista de emprego de cropped e de mini saia. Não vai. E a gente não vai na entrevista de emprego com uma bermuda de tectel e um chinelo Kenner. Não vai. Porque ali você quer, antes de você abrir a boca, porque eu vou te falar uma coisa, a sua imagem chega em lugares que a sua voz não chega. Quando alguém conversa com você, sabe o que você é. Mas a maioria das pessoas que te veem nunca vão falar com você. Então elas sabem só de te olhar. Não adianta. Se você é um entrevistador numa entrevista de emprego, você entra numa sala e tem 3 de calça jeans com uma camiseta básica normal e tem tênisinho normal. E tem um que está com um boné que só colocado em cima da cabeça assim, nem enfiou. Está só encaixado aqui. Ele está com 5 correntes um pouco grossas. Uma camiseta com uma estampa que tem um palhaço. Um chinelo Kenner e uma unha do dedinho grande. Essa pessoa está lá na entrevista de emprego. O entrevistador passa e fala assim, ó, por favor, alguém chama a segurança? Deixa a segurança alerta aqui que tem alguém aqui que eu não sei. É isso que é. É assim que vai acontecer. Ah, mas eu gosto de me vestir assim. Aí a gente tem que colocar na balança. Eu gosto mais de me vestir assim ou de ser empregado nessa empresa. Porque a gente também pode não ser empregado na empresa. Não tem. A gente pode bancar o preço de ser quem a gente é. As nossas escolhas. Tá tudo certo. Se você fala assim, eu não tô nem aí. Eu vou ser recepcionista de algum lugar, mas eu só uso decote sim. É o meu jeito. E no lugar fala, não pode. E você sempre vai. Você está valorizando mais aquele estilo de roupa do que o seu serviço ali. Exige. Do mesmo jeito, vou conhecer sogro e sogra. Você não vai com uma roupa extremamente vulgar. Você não vai com uma roupa extremamente desleixada. Ou uma roupa que você usa para ir num lugar que lindo. Você vai. A gente sempre tem que pensar. Qual é a mensagem que eu estou passando? Tudo passa uma mensagem. Tudo passa. E eu estou falando para vocês não de um lugar de tá vendo, eu sempre passo uma boa mensagem. Hoje, graças a Deus, eu importo com isso. Mas por muito tempo eu falava assim, que é caráter que interessa. É só caráter, não estou nem aí. Com um shortinho curto e o cabelo cor-de-rosa. Entendeu? Assim, não tem como. Qual que é a mensagem que isso vai passar? Passa. Entendeu? Não é um problema. Você fala assim, eu não importo que essa mensagem passe. Aí, com todo respeito, é um problema seu. Mas, se você importa com a mensagem que vai passar, você quer passar uma mensagem, se arrume. Chega, né? E a questão da aparência de imagem corporal, a autoestima vai além da aparência. Seja bom, seja educado, seja uma pessoa que tenha bons hábitos, seja uma pessoa boa. Porque uma pessoa bem vestida, tem um ditado antigo que fala assim,
por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não seja essa pessoa também, que é um cocô embalado num embrulho bonitinho. Ainda continua sendo um cocô. E sobre a questão também da imagem, que eu queria falar também, foi minha mãe e meu pai sempre nos ensinou, que é a imagem que a gente deixa em todos os lugares que a gente vai. Por exemplo, eu atualmente estou na faculdade, tenho amigos na faculdade, e no início eu não entendia isso, mas depois que os semestres foram passando, aí eu fui entendendo e fui, cara, esses aqui não são só meus amigos, são futuros ou meus futuros clientes, ou porque a gente está no mesmo ambiente, está no mesmo nível hoje, mas amanhã eu já não sei. Amanhã eu não sei se pode ser meu patrão, ou pode ser uma porta aberta que eu posso abrir, tanto com professores, ou concorrentes. Um exemplo disso foi que há um mês atrás eu saí do meu serviço e agora eu estou estagiando, mas eu era de outro serviço, era de outra área. E lá já era um serviço que estava me estagnando, eu estava cansada, estava sendo terrível para mim. Até que aconteceu de, graças a Deus, eles me mandaram embora do meu serviço, estava 3 anos lá, e mesmo odiando a cara da minha gerente, mesmo, nossa, conta da vida, minha mãe sempre ouvia, eu chegava em casa chorando, gritando não, mas quase gritando, agoniada com a situação, agoniada com a forma que ela tratava as pessoas e tudo mais, mas quando eu saí de lá, recebi meu acerto, eu não deixei com orgulho passar por cima, tipo, quer saber, foda-se. A minha vontade, na verdade, quando eu era empregada lá, dá vontade de falar, no dia que eu sair daqui, eu vou chegar aqui, vou regaçar tudo, falar tudo que eu sei, os bafafá todo, mas não, o que eu pensei, cara, eu não sei do dia do amanhã, não quero voltar aqui, não quero voltar a trabalhar aqui nunca mais, mas eu não sei se amanhã eu vou precisar, ou se amanhã eles possam ser meus clientes, ou algo do tipo, então eu deixo a porta aberta. Então é essa imagem que a gente tem que deixar em todos os lugares que a gente for. Por exemplo, eu saí de lá, agradeci por tudo que eles me propuseram lá, quanto eu cresci profissionalmente e no pessoal também. E já deu resultado, porque ela saiu grilada comigo, mas depois que eu desarmei ela com essa minha fala, com a educação e tudo mais, eu já consegui aluno através dela. Eu consegui clientes através da pessoa. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa fique grilada comigo ou algo do tipo. Ela não vai sabendo que eu odeio ela, eu odeio, mas ela não precisa saber, entendeu? Então essa questão de não deixar uma imagem ruim nos lugares que a gente vai, entendeu? Vamos. Tem um cara que amarrou preso uma vez, o que acontece? Eu jogo. Ixi! Você falou o nome dela. Ela gosta de você, viu? Ela gosta de você se estiver assistindo essa live. Eu te amo, viu? Cássio. O cara que amarrou preso uma vez, uma empresa grande, e jogou na Mega Sena. E aí no dia eu fui no hotel e falei assim, me dá o resultado. Quem já pegou o resultado já viu que veio parecendo um joguinho mesmo, né? Viu o resultado da Mega Sena. Ele pegou o resultado, colocou na carteira, depois ele confundiu, falou, acho que eu perdi meu jogo. Achou o jogo, só que ele achou o resultado que a pessoa deu. O que ele fez? Foi na internet pesquisar o concurso e tal. Ele olhou lá, ele estava com o resultado e falou assim, nossa, acertei um. Olhou o segundo, nossa, acertei, começou a tremer. Olhou o terceiro, não acertei. Nossa, olhou o quarto, acertei. Ele ficou doido, falou assim, mas você deu 6 números. Ele estava conferindo o resultado com o resultado na internet. O que ele pegou lá? O que ele fez? Já chegou lá no serviço dele. Já saiu da sala, chegou o patrão, tudo. Já chegou o gerente, você tem medo de uma bosta, não sei o que, não quer mais, não vai pisar os pequinhos. E falou tanta coisa lá. Depois que ele falou que ele foi pegar o telefone embora, ele achou o jogo dele. E foi conferir, aí que foi perceber a burrada que ele tinha feito. Aí ele achou o jogo que eu preferi. Como resultado, não tinha ganhado uns 2 no celular. Aí voltou, o patrão me pegou e tal. Começou a chorar por ser desemprego. Aí o cara falou assim, não, vou te dar uma chance porque eu também falo inglês. Isso aí que a Rafaela falou, mas meu pai, é muito interessante. Eu tinha notado em algum lugar para falar sobre isso, mas vai chegar aqui, mas eu vou falar já agora. Que é sobre não fechar nenhuma porta. A gente não sabe as voltas que o mundo dá. Saiu de um emprego, você pode estar querendo explodir aquele lugar com uma dinamite. Chega e fala o seguinte, olha, obrigada pelo tempo que eu passei aqui, aprendi muito,
Nem que seja aprendi o que não fazer, né? Mas aprendi muito, obrigada. Estou saindo, mas se algum momento vocês precisarem de mim, mesmo que você não quer voltar para lá nunca mais, mas não feche portas. Saiu da casa dos pais, mesmo que a sua relação com seus pais seja ruim. Saiu da casa dos pais, não fala para eles assim: nunca mais ninguém manda em mim, agora você é livre de vocês, porque a gente não sabe quando vai precisar voltar. A gente, mesmo que você não queira voltar, não feche portas. Eu lembro de como a vida é muito cíclica, né? Meu pai, a gente já passou por momentos de financeiro melhor, financeiro pior, empregos bons, empregos não tão bons. E uma coisa que eu sempre admirei foi: todo lugar que ele trabalhou, ele pôde voltar. Uma vez ele saiu do emprego lá que ele trabalhava, porque a gente queria empreender. Aí a gente foi empreender, e aí ele falou assim: ok, pode ir lá então. Aí foi. Falo desse jeito, educado, bonito. Quando não deu certo, porque as coisas podem não dar certo, mesmo que você faz com muito empenho, pode não dar certo. Ele foi lá: opa, tudo bem, patrão? Não, pode voltar na hora que você quisesse. De novo ele saiu para empreender. E aí depois voltou de novo. E depois saiu de novo. E esses dias para trás, ele tinha me ligado lá para conseguir para alguém. Era como indicação para uma pessoa que vai trabalhar lá. E o patrão falou: o quê? É você? Não, se é você, pode começar mês que vem já. Semana que vem, sei lá, me falou. E um cargo a mais, não foi? Falou: não, tem um cargo de gerente aqui. Se você falar que você quer vir, eu arrumo aqui para você. Não feche portas, porque a porta lá da frente às vezes pode dar errado. E a gente pode voltar, né? Outra coisa indispensável, gente: hábitos de higiene. Você pode ser lindo, você pode ser educado, inteligente, mas você tem um CC desgraçado, você vai ser lembrado pelo seu CC. Se você tem muito bafo, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Ninguém vai falar com você. Exatamente. Tem uma pessoa que a gente conhece, que eu não vou citar nome de jeito nenhum, mas é uma pessoa inteligente, de alto padrão social, de um cargo mais elevado, e todas as vezes que a gente conversa com essa pessoa, a gente volta para aquele lugar: nossa, você viu? Bafo de novo. Sempre. É sempre assim. É tipo, você lembra da fulana? Nunca cite aquela do nomes. Mas. Você citou agora? Fala aí, você fala. Mas existe isso. Se você pega, porque existem pessoas que vai ter contato com você uma vez, e se nesse dia você está muito fedido, sabe? Você andou uma caminhada longa, a gente sabe, soa, a gente sabe que a bunda encosta uma na outra, ela esfrega quando você anda. Às vezes faz mesmo, né? Porque, opa, olha que quem toma banho, né? Então, a pessoa vai te ver uma vez só. Todas as vezes que ela te vê, depois ela fala assim: nossa, tão bonita. Meu filho, você vê tanto que fede. Isso, fecha portas, fecha portas. Tem gente que já terminou namoro porque o outro estava fedendo e ele não tinha coragem de falar. Porque como você fala, é sempre desconfortável. Quando você fala para alguém: opa, quer um chiclete? Né? Sempre aceite o chiclete quando alguém te oferecer. Ou então, quando você é linda, mas quando você abre a boca, só sai asneira. Ou então só reclamações, que a pessoa sempre vai lembrar de você: nossa, a pessoa é linda, mas ela abriu a boca, ela só reclama. Ela abriu a boca, ela meio que acaba com o clima. Não pesa o rolê. Aquela pessoa que te pesa. Às vezes também por ter bafo, mas por falar coisas que não vale a pena. Se não vale a pena, guarde pra você. Nossa, maravilhosa. Qual você quer? Se liga, né, filha? Separação de bens. Ou então também aquela pessoa que a gente acha feia, mas a pessoa é tão legal, que depois a gente fala assim: nossa, mas eu acho que fulano é bonito. A gente tem a impressão que ela é tão legal, não é, né?
Isso acontece. Se você é uma pessoa, a pessoa pode ser feia, você dá um valor. Você começa a gostar da pessoa, achar ela bonita. Quando alguém fala assim, nossa, fulano é feio. Não fala assim tempo não. É tão, ela passa, assim também, a pessoa é tão bonita, você não consegue achar ela bonita depois que ela é ruim. Depois que ela é falsa, que ela é sem educação, que ela fala reclamações, critica, então deve ter criticando uma pessoa, não sabe? Gente bonita sempre elogia, gente próspera sempre incentiva, pessoas que se cuidam sempre estão te incentivando. Agora quem é ruim por dentro só sabe falar coisa ruim, porque a gente não, a boca fala que o teu coração está cheio. Isso é bíblico, está na Bíblia. A boca fala que o teu coração está cheio. Se a sua boca só fala coisa ruim, só crítica, só reclamação, só fofoca, só é porque o seu coração está ruim ainda, está precisando melhorar. É algo mais interno ainda. Agora, o que todo jovem precisa saber sobre as relações: amor não aceita tudo. Amor não aceita tudo. Se impor limites vai fazer com que uma relação acabe, então essa relação não é saudável. Se uma pessoa te trata mal, mas você tem que aceitar porque você ama, então você não está amando. Nem você. Né? Você está amando nem você. Porque o amor ele não aceita tudo. O amor ele é junto com limites. Tanto amizades, quanto amor de amizade, de namorado, tudo. Você não aceita que alguém faz, te humilha, pisa em você, te difama. Ah, não, é porque é o jeitinho dela. É o jeito dele mesmo. Ele fala assim comigo. Às vezes, quando eu discordo dele, ele me bate. Mas é o jeito dele. Não, gente. Amor discorda um do outro. Amor pensa diferente. Amor fala que isso aqui eu não gosto que fala assim comigo. Alguém pode fazer alguma coisa com você que você não goste. Uma vez. Porque aí você fala, olha, não quero que você faça esse tipo de brincadeira mais comigo, não gosto. É desconfortável pra mim. Olha, eu não gosto que você fale do meu corpo na frente de outra pessoa, não gosto. Me sinto mal. Olha, esse tipo de piadinha que você fez hoje, eu não me sinto confortável com isso, eu quero que você não faça de novo. E se isso acabou com a relação, então essa relação não existia. Só existia a hipótese dessa relação, mas ela mesmo não existia. A amizade de verdade não te quer mal e não te arrasta para o buraco. Se uma amizade faz você ficar faltando serviço, se uma amizade te critica quando você quer estudar, se uma amizade te oferece droga, ou te critica quando você quer parar, te critica, lembrei, tudo que faz a pessoa te critica, essa amizade não é real e não te faz bem. Se essa amizade faz você terminar a sua relação, não por um sentido assim de que ela é tóxica para você, mas porque ela fica infernizando a sua relação, que a sua relação é saudável, mas uma amizade bem, ela não é amizade. Amigos de verdade não te arrastam para o buraco. Outra coisa, amor não é suficiente. Se atente aos sinais. A principal escolha da vida de uma pessoa é com quem você vai passar a sua vida. Essa é a principal. Dentro de uma vida, você muda de emprego várias vezes. Você pode mudar de casa várias vezes. Mas nada te impacta tanto quanto mudar de marido ou de esposa várias vezes. Uma pessoa que ela... Tem uma história que eu gosto da internet que fala: tinha duas mulheres que trabalhavam juntas. As duas foram demitidas. As duas chegaram em casa à tarde. E aí, a primeira contou para o marido: eu fui demitida. O que você fez? Mas deve ter feito alguma coisa, tem emprego bom. Como é que a gente vai pagar essa parcela? Gente, você é louca. Eu sabia que você demitiu uma hora. Já que você é irresponsável, você deve ter falado alguma coisa. Você vai se virar para arrumar outro emprego. Porque eu não posso assumir as parcelas de casa sozinho. Essa é a primeira pessoa. A segunda chegou em casa: nossa, foi demitida. Nossa, mamãe, tá tudo bem? Não, fica tranquila, você vai receber seu acerto. A gente vai dar um jeito. Vamos fazer o seguinte: vamos comer alguma coisa hoje aqui de boa, vamos fazer uma jantinha pra gente. Amanhã a gente começa a olhar novas oportunidades de emprego. Eu vou te ajudar, vou conversar com alguém que talvez tenha uma vaga, vou te ajudar a fazer as
começaram um dia, sofreram a mesma coisa, mas o dia delas terminou totalmente diferente. Do mesmo jeito com homens, acontece. Quando você está doente, quem está do seu lado que faz diferença naquela situação. Quando alguém da sua família morre, quando você está com problema financeiro, qualquer coisa que acontece com você, essa é a escolha mais importante e é a escolha que a gente faz de uma forma mais irresponsável da vida. A gente pensa 1000 vezes na profissão. Gente, qual é a profissão que eu vou escolher mesmo? Não, tem que ser uma coisa que faz sentido pra mim. Ai, mas se eu escolher advogado, eu odeio termina. Umas coisas bizarras assim, que a gente relata, que a gente coloca na caneta para não escolher uma profissão. Mas a gente, se a pessoa beija do jeito que eu gosto de beijar, é tudo de ruim da vida, mas o beijo é regido pela emoção. A gente não é cachorro que passou uma cachorra na frente a vácuo. A gente não tem cio. A gente tem que pensar com a cabeça e o coração, só bombeia sangue. E eu estou falando de isso para vocês porque eu tenho um divórcio nas costas. E eu vejo sinais. Eu via sinais antes. Eu sempre via sinais, mas eu pensava assim, não, vai melhorar. Eu via um tratamento ruim com a própria família. Eu pensava, não, mas é porque eles são chatos. Sim. Olha, você atende como a pessoa é com a família dela. Você atende como essa pessoa é com o dinheiro. Você se atende quanto essa pessoa é com quem não está dando nenhum benefício para ela. Você se atende como essa pessoa age em situações de conflito, quando ela está com raiva, como que ela age. Você atende aos hobbies dessa pessoa. Porque depois que você está junto, aos sonhos, depois que você está junto, se um não quer ter filho nunca e o outro, o sonho dele é ser pai, isso vai ser um problema gigante. Se depois que você está junto, você quer passar todos os finais de semana juntinho e a outra pessoa quer ir para rave, isso vai ser um problema. Se você é uma pessoa que, para mim, eu tenho que passar, eu tenho que ir na igreja todo domingo, e a pessoa ela acha que se for no dia do Réveillon na igreja já está passando de bom, vai dar problema. Tem que ser mais ou menos parecido. Esse negócio de os opostos se atraem é a maior balela. Os opostos só se estressam, só se ferram. Se você gosta de festa, eu gosto muito de festa, eu gosto de música tutti-tutti, e a pessoa gosta de MPB, todo o rolê de vocês vai ser uma briga. Tem coisas que a gente pode relevar. Esse negócio de música aqui foi só um exemplo bobinho, mas isso ainda é uma coisa que dá para relevar. Mas no geral, namoro é teste. Se deu um problema no teste, não acredite que vai ser diferente no casamento. O casamento intensifica tudo que é ruim no namoro. Ninguém vai ser melhor marido ou melhor esposa se ele é um péssimo filho, uma péssima filha. Exato. É mandamento bíblico, honrar pai e mãe. É mandamento bíblico, independente de que pais você tem. Independente. Você não é obrigado a viver lá se seu pai não te adere nada a alguém, né? Existe todo tipo, né? Mas para honrar é mandamento bíblico. A partir do mandamento com promessa. Imagina o momento. E esse filho, ele não pensa que esse filho vai ser excelente marido. Não, ele ficara com a mãe, já empurrou a mãe da parede, mas também era estressante, entendeu? Velho, não pensa que vai ser diferente na sua casa. O dia que tiver oportunidade, Vai ser com você. Se te desrespeita no namoro, se foi agressivo no namoro, se te traiu no namoro, vai ser assim depois do casamento. Não pense assim, não, mas agora ele mudou. As pessoas mudam, eu acredito que as pessoas mudam, mas não coloque a sua vida nisso. Exato. Se a pessoa que está interessada, ela mente para os pais, vai mentir para você. Se ela fala mal dos pais na rodinha, diz assim, nossa, não deixou eu vir, nossa, que ele veio. O dia que você falar, eu não quero que você vá, e depois ele vai falar mal de você naquela rodinha. Se ele fazia algo desrespeitável, se na hora
educação, ele não sabia ter uma conversa respeitosa com os pais para colocar os pontos dele e ouvir, o dia que você for algo que ele não concorda, vai ser do mesmo jeito. A gente não pode basear o namoro, a parte tão importante, só que a maioria dos jovens usa o namoro só para beijar na boca e passar a mão na bundinha. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Fazer só isso. Você está falando de menos, você está falando de atos sexuais. Você está falando de atos libidinosos. Dentro da igreja, você está pertinho do púlpito. Falando de hábitos libidinosos. Você está querendo um docinho? É isso? Não. Tem que falar no microfone para ganhar doce. Mas enfim, essa coisa carnal, essa coisa física, é algo que é o mínimo. Isso aí, até quando não é tão bom, depois de um tempo pode ficar bom. E até quando é ruim, quando é ótimo, pode ficar ruim. Porque quando a relação é ruim, você não quer nem beijar a pessoa. Ela pode ser a delicinha do Brasil. Se você está te infernizando e você está vivendo mal com aquela pessoa, não adianta, você não vai querer. Quando você não gosta, quando você perde a admiração, quando você olha para a pessoa, o tesão ele é substituído pelo ranço. É isso que acontece. E às vezes a gente acha que não, mas é verdade. Então, não se demore onde você já viu que não vai dar certo. Principalmente as meninas. Vai, Beatriz. A gente acha que não, mas eu não vou me apegar. Você vai sim. É igual a Raíssa, da mesma forma. Tem gente que fala que ama tanto a pessoa, que ela não se permite nem sair de casa sem estar com essa pessoa. E a pessoa acaba prendendo a outra. Ele não pode, você não pode ir na casa da sua família se não for, mas eu vou sair com fulano e você vai ficar em casa. Tem gente que se sufoca nesse sentido. Sim. E aí a pessoa que sente amor por essa pessoa, pelo próximo, acaba se permitindo viver presa, porque ele não aceita que ela saia, então ela vai se prender a isso e não se permite a viver, querendo ou não. O companheirismo é isso, não é prender a pessoa. O chocolate ou o leitinho? Chocolate. Amor é ninho. Quem? Amor é ninho. Amor não é gaiola. Você voa e volta. Não voa para ciscar em outros terrenos, mas voa no sentido de eu posso ter comunhão com a minha família. Agora você está namorando, você tem 16 anos, você está namorando, você tem que pedir para ir no shopping com seus pais, pedir para o seu namoradinho lá assim, as minhas amigas me chamam para ir pro vôlei, eu posso? Pelo amor de Deus, você já está assim. Você tem que comunicar, porque também não vai fazer nada escondido. Pode comunicar, pode ir. Olha, para você não se preocupar, eu estou saindo assim, tá? Eu vou sair com a minha amiga. Agora